Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui com a Cláudia. Ela é natural do Rio Grande do Sul, a nossa terra, né? Gringa da Serra. É, lá de Farroupilha. Toma mate quente, dois dentes. Também. Tu é descendente de italianos. Exatamente. Tive oportunidade de conhecer ela no Aviva Stadium e hoje vamos estar gravando uma entrevista e espero que vocês curtam bastante essa entrevista, que é muita informação e ela pode ajudar muito vocês quando chegarem aqui em Dublin, tá bom? Então tá, até logo, gente. Já vão fazer 16 anos que eu vim para Dublin. A princípio eu queria era só estudar inglês ou fazer algum mestrado, alguma coisa. Mas eu vim com meu filho, ele tinha 7 anos na época. E ele se adaptou tão bem, aí se adaptou tão bem aqui, que daí eu resolvi, daí foi ficando mais um. E já fazem 16 anos. Trabalhei mais na área financeira, né? Eu trabalhei no Bookmakers, que eles têm muito aqui, é casa de apostas. Depois trabalhei numa corretora e antigamente, o último trabalho foi na Xerox. Daí eu já, em 2010, eu fiz o curso de guia aqui, que eu já trabalhava no Brasil com isso, com turismo. Toda a minha família trabalha no turismo. Eu saí viajar de férias, nas minhas férias, no verão eu trabalhava aqui de guia. Aí, 2 anos atrás, eu resolvi que não é isso que eu quero fazer, que eu gosto. Aí larguei todo o trabalho só no turismo agora. Então eu trabalho assim com receptivo aqui. Se a pessoa vem, quer conhecer a cidade. E a minha especialidade, vamos dizer, é walking tour no centro da cidade. Eu trabalho, eu sou, como se diz, self-employed, né? Faço como seria a base do receptivo aqui. Se a pessoa quiser, é só entrar em contato. Então eu posso organizar desde o transporte, ônibus, acomodação, tudo que quiser fazer na cidade, reservar passeios. Eu vou junto, faço a tradução no que precisa. Eu faço muito isso com grupos de corporativos, que eles chamam, na empresa. Faço as visitas, aí o guia fala em inglês, aí eu faço a tradução em português também. E depois eu faço os meus passeios, né, o que a pessoa quiser. Então eu acompanho, tanto não só em Dublin, mas toda a Irlanda. E o gaúcho que quer trazer o chimarrão aqui para Dublin, ele pode trazer, porque é muito frio, né? Tem onde comprar erva mate aqui, como é que funciona? Tem. Antigamente era muito difícil, tinha que mandar de casa, mas agora tem as lojas dos brasileiros, eles viram que tem uma população grande de gaúcho na cidade, mas tem uma loja de argentinos também, produto sul-americano, tem uruguaio que vende, e todo ano a gente tem, no 20 de setembro, a gente faz a mateada no St. Stephen's Greens, aqui no parque. E esse ano foi o ano passado, né? Teve até música, tinha um gaiteiro. Mas que dá. Mas não é muito. Não. O gaúcho, quer dizer, o nosso inverno aqui, no sentido, é mais fácil de tu sobreviver do que tipo, eu sou de Farroupilha. Tu passou mais frio em Farroupilha aqui do em que Dublin? Aqui, sim. Como pode? Porque, eu sei, aqui o ônibus tem aquecimento, qualquer lugar que você vai tem aquecimento, a igreja, supermercado, então você tem que vestir em camada, você põe uma blusa mais ou menos, e vai pondo de cima que você pode ir tirando depois. E claro, é importante um casaco bem quente, que você tapa as orelhas, que faz frio e o vento aqui é o que é difícil, é tipo um alegrete lá que dói as orelhas. Mas assim, o inverno é mais escuro, mas eu acho que nesse sentido é mais agradável. Você passa menos frio. O gaúcho, quando chega na cidade de Dublin, ele sente um choque cultural muito grande aqui na cidade ou é parecido? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu quando cheguei, eu achava assim tudo muito igual. Você passa naquela rua do centro, sabe, os edifícios tudo grudado no outro, as casas todas, parece que não tem privacidade, né? E às vezes tu sai, tipo, essas ruas que tem as Georgian House, que elas são todas parecidas, mesmo os condomínios, eles constroem as casas, não é cada um constrói a sua, uma empreiteira tem o terreno e constrói, então elas são todas iguais. Nossa, eu me perdia. A minha irmã trabalhava de au pair aqui, ela foi levar a criança para a escola e não conseguia voltar para casa. Às vezes vai tentando fazer o caminho, é difícil, daí ela teve, né, que olhar no mapa, então assim, sempre tem que ter um mapinha na bolsa e uma capa de chuva, o resto é conversa. Eu gostaria também que tu desse uma dica, né, na verdade, dizendo assim, para quem está assistindo a nossa entrevista,
qual lugar que tu não pode deixar de conhecer em Dublin? Qual o lugar que tu indica? Os 3 primeiros lugares que tem que conhecer em Dublin. Por exemplo, para mim, como eu gosto muito da parte histórica, né? Então, um lugar que eu visito sempre, que eu tento trazer as pessoas, é o Museu Nacional, aqui na Kildare Street. Porque a Dublin é entrada de graça, sabe? Você não precisa pagar. Então, não é problema de preço que vai te deixar de fazer alguma atividade. Porque a Irlanda já era habitada 8.000 anos antes de Cristo. Então, nesse museu, você tem a ideia desde da parte da pré-história e vai, né, a evolução, quando chegaram, então, São Patrick, você tem a parte toda do catolicismo, da parte cristã, depois tem a chegada dos vikings e a chegada dos normandos, né, a colonização inglesa. E tem uma coisa muito interessante, tem uma parte do museu que é os bog bodies, que eles chamam, que são corpos que mumificaram, né? Porque aqui tem muito terreno, não seria argila, assim, argiloso, e preserva. E tem múmias, assim, sabe? O corpo é super interessante de ver, assim, às vezes você tem uma ideia da toda a evolução da cidade, do país Irlanda. E eles têm aqui a Newgrange, que é aqui muito perto de Dublin, que são monumentos mais velhos que as pirâmides do Egito. Tem mais do ano 2500 a 3000 a.C. O outro, eu acho que o Trinity College, o Book of Kells, que é a minha paixão, eu posso passar horas lá dentro, a biblioteca, então, lindíssima. E porque tem toda a parte do misticismo, do catolicismo, do cristianismo, que era diferente aqui da Irlanda, do continente europeu. Na cidade que eu tenho, os livros da biblioteca, ele pode ter acesso a esses livros? A gente pode ter acesso? Trinity College, não. Não pode. Assim, só se você for um estudioso, alguém, sabe, está desenvolvendo algum projeto de estudo, alguma coisa, mas tudo tem que ter autorização. Aqueles ali, a maioria está até amarrada ali, não. Mas tem uma outra biblioteca do lado da St. Patrick's Cathedral, da Catedral de St. Patrick, que é Marsh Library. É uma das primeiras, é de 1700, uma das primeiras da Europa. Ela foi construída para ser uma biblioteca. Lá você vê os livros todos, tem 1300, 1400, 1500. E ali eu acho que você teria até mais possibilidades, eles te mostram, sabe? De tu chegar a ver de perto um livro de 1500, 1300. Indicasse um livro para quem está assistindo a nossa matéria. Tem um que eu li antes de vir para cá, e assim, como os irlandeses salvaram a civilização. Aí conta toda a parte do cristianismo, né, da parte do St. Patrick, que aqui eles tiveram esses monastérios famosos, que a terra dos santos, eles tiveram muitos santos e estudiosos de escrita. Eles têm 4 ou 5 prêmios Nobel de literatura, então quer dizer, é um dom acho, do povo irlandês. E aí conta o que aconteceu, como é que ele... Eu não vou contar porque não tem graça ler o livro, mas aí te diz o porquê que é considerado, né, que os irlandeses salvaram até a história, né, da civilização, toda a cultura, essa história do mundo inteiro. Sei que você lê agora, hoje em dia, né, todos os gregos, os filósofos, tudo foi por conta deles que se preservou isso tudo. A Irlanda do Norte e a Irlanda são totalmente independentes. Sim. Moeda diferente, governo diferente, tudo diferente. Quando a Irlanda era a ilha inteira, a colonização inglesa teve várias etapas. E ela foi muito mais forte ali na Irlanda do Norte. Eles traziam, como eles faziam lá no sul, traziam os italianos, os alemães, então eles trouxeram casais escoceses e ingleses para colonizar uma parte da Irlanda do Norte. Porque lá onde tinha, na época dos celtas, era um dos reis mais poderosos deles. Então eles tinham uma área de terra muito grande que foi habitada muito mais tarde do que as outras partes da ilha, que era o reinado dele. Tanto que Belfast começou, tipo, Dublin, desde... Toda a vida Dublin existiu, desde 900, 800. E Belfast, a riqueza dela começou mesmo a evolução da cidade, depois quando Dublin estava decaindo, que Belfast começou a crescer com a colonização inglesa.
era uma das principais cidades do governo britânico no tempo da Rainha Vitória. Era o máximo deles. Então, assim, tem uma parte, quando eles queriam a independência da Inglaterra, né, eles estão sempre lutando, a maior expressão foi em 1916, que vai ser celebrado esse ano, 100 anos de Rising, Easter Rising. Está todo mundo celebrando esse ano 100 anos. 100 anos. Então, quando eles... não foi só a questão da religião, todo mundo acha porque era católico, protestante, não foi só, mas a parte da economia. Os Belfast era muito desenvolvida, toda a indústria, eles eram um dos maiores, eles construíram, o Titanic foi feito lá, a metalurgia era muito forte, né? Eles tinham toda essa parte de naval, eles eram os maiores vendedores, produtores de fumo, mesmo que eles não plantassem lá, eles tinham a transformação. Corda, eram os maiores produtores de corda, então o comércio deles era muito ligado e foi a época que a Rainha Vitória foi que o Império Britânico foi mais forte. Então, claro que economicamente eles se separassem do Reino Unido, eles seriam uma minoria dentro de um país católico. E eles sabem que eles não iam ter a mesma expressão. Por isso, então, eles quiseram se separar, não aceitaram a separação, que para eles era muito mais lucrativo e produtivo ser vinculado ao Reino Unido. Só que aí, então, eles tinham muita briga entre os protestantes católicos e quando eles, então, ficaram maioria naquele país, aí que começou, depois tem toda a história dos Troubles, lembra que da 1970, que a Irlanda era toda bombardeada, que todo mundo fala isso do IRA, né, do IRA, era porque esses protestantes, eles sufocavam os católicos, eles não podiam nada, mesmo a questão de voto, o cara que era protestante, cada pessoa da família tinha direito ao voto, o católico era um só na família, então eles não conseguiam todas as leis eram a favor dos outros, não a favor deles. Por isso que eles começaram toda essa briga. Tu corre risco chegando em Belfast falando que tu é de Dublin? Algum risco de agressão? Eles têm muito assim, ali se tu vai nesse foco da coisa ali, essas vilas operárias, eles tratam diferente. E eles sabem a parada de ônibus que eles devem ficar, eles têm ainda muito, eu sei. Mas existe um acordo de paz sim. que amenizou um pouco isso. Claro, não, por isso eu digo, é a questão, sabe, se a tua família, teu avô já falava mal, teu pai fala mal, eles são criados nesse ambiente de ódio. E quando eles querem fazer aquele desfile lá, atravessar as ruas do outro, não é só a questão do desfilar, é que as marchinhas, as músicas que eles tocam é bem agressiva contra os católicos. É uma coisa de provocação. E aí eles dizem assim, que eles têm direito a expressar, aquilo é uma cultura, uma herança cultural deles. E aí, então vai demorar ainda, agora que eles estão fazendo escolas, seja essas comunitárias junto, né? Dos dois, porque mas se sente isso na classe operária, não na cidade em si. Porque a universidade não tem problema nenhum se tu é de um lado ou do outro. Tanto que a nossa presidente, que era antes do que está agora, Mary McLeish, ela era nascida na Irlanda do Norte. Quer dizer, não, sabe, depende da classe até social que tu está envolvido. Que aqui tem muita gente de expressão, escritores e tal, que é tanto de um lado do outro, é reconhecido como irlandês, não tem problema. O problema é a classe operária, que sempre houve exploração. Existe um orgulho de ter essa questão da colonização inglesa, não existe orgulho nenhum. Não, eles têm inimigos de morte. Assim. Tanto aqui na Irlanda, mas a Irlanda do Norte. Sim. Não, a Irlanda do Norte, porque foi toda colonizada por eles, ela é inglesa. O país de Gales também não. Eles não nessa parte esportiva eles têm diferenças. Nós, assim, a mesma essa coisa que tem rivalidade com a Argentina, mas a nossa é questão do esporte mesmo, da nossa relação, que a colonização foi diferente. Mas eles aqui não, se eles puderem falar contra os ingleses, eles... Isso seria uma honra para eles receber a rainha Elizabeth. Não, quando ela veio...
acho que uns 2, 3 anos atrás veio um dia, uma semana veio o Obama e 2 semanas depois veio a rainha. Eles estavam com muito medo de como ela seria recebida aqui, mas assim a nossa segurança estava assim pior do que o Obama, mas não teve nenhuma. E mesmo quando eles vieram jogar, porque o esporte, eles têm esportes que são nativos daqui, tipo o futebol gaélico e o hurling. E eles têm um estádio que é deles, Croke Park, que é só para esse tipo de jogo. Começa essa semana, eu acho, o campeonato deles. E aí envolve toda a Irlanda, não tem divisão de estado ou país, a ilha inteira participa nos esportes, porque é uma cultura deles aqui mesmo. E aí, como eles estavam renovando a Viva lá onde eles estavam, aí porque a Viva é onde eles jogam rugby e futebol. Então eles queriam renovar o estádio, mas eles só puderam renovar quando o Croke Park autorizou que se jogasse o rugby lá aceitaram jogar rugby. E aí eles estavam com muito medo quando teve a primeira partida que a Inglaterra veio jogar aqui, com medo das manifestações, porque o estádio está localizado bem onde é ali, todo mundo que mora ao redor é irlandês. Pessoal, eu e a Jéssica, né, nós conhecemos a Cláudia no Aviva Stadium, né, que onde teve lá o treino da seleção irlandesa de rugby. Aí o que aconteceu de inusitado nesse treino foi eu pedir a Jéssica em casamento nesse treino. E eu gostaria de saber da Cláudia o que tu pensou na hora, o que tu achou da situação e com a visão do irlandês, o que eles acharam dessa atitude de eu ter pedido ela em casamento ali no estádio e tal. Se isso ofendeu alguém ou se eles acharam legal? Não, eu tava... Porque o rugby também é um esporte que a Irlanda é unida, é um país só. Tanto que o capitão da seleção agora, ele é de Belfast, da Irlanda do Norte. Capitão da seleção irlandesa. E não sei, eu acho que o pessoal gostou, porque eu estava olhando as fotos e o vídeo que eles sempre filmam nos treinos, eles têm um canal da TV, e eles botaram lá que foi feito o pedido de casamento e tal. E aí você vê pelos comentários embaixo, tá vendo, é assim que tem que ser feito, parabéns para eles. Quer dizer, eles acharam assim bacana, e até acho que muita gente ficou com, assim dizer, ciúmes ou inveja, assim, por que eu não tive essa ideia, né? Não, mas a receptividade foi bem boa. Eles não são... não é um povo fechado, né? Não, ele é diferente do inglês nesse sentido, porque o inglês, ele é educado, mas ele é assim, bem... Eles têm muito, o irlandês não é assim então, mas ele é bem mais sociável do que o inglês. E eles fazem graça deles mesmo, eles riem muito deles, mas assim... É mais fácil, é como o brasileiro, aquela coisa, vai chorar pra quê, né? Se não... Sim. Vamos, então, pra eles o que é a celebração é beber. Vamos beber então. Chamou muita atenção, porque até uma funcionária do Aviva veio nos abraçar com o olho cheio de lágrimas, emocionada, assim. Sim, sabe? não, porque, claro, eles não expressam assim tanto em público, tanto que não vê tanta demonstração do pessoal abraçado, de mão dada, coisa assim, não é tanto. Mas assim, eles são receptivos assim de conversar, se precisa pedir uma informação, você pede, eles te respondem, não tem problema nenhum. Eles são bem completamente diferentes dessa ideia que a gente tem que o inglês é fechado. Que ele tem o espaço deles e não chega perto. Mas assim, no ônibus, se tu senta do lado, a pessoa já... Então, quer dizer, eles não são acostumados a essa coisa de abraçar e tocar e tal, mas em questão de expressar, expressar sentimento, eles são melhores que os ingleses.